Então, meus irmãos, na semana passada nós estivemos concluindo o tema, pensando sobre a mente de Cristo, e nós então estivemos concluindo dizendo que adotar a mente de Cristo é essencial, é basilar para a nossa vida cristã, sendo esta vida cristã, uma vez que nós adotamos a mente de Cristo, autêntica. Nós iniciamos a série de estudos e exposição aqui no livro de Filipenses, os irmãos lembram, observando características de um verdadeiro cristão. Nós observamos, então, características relacionadas à vida de oração, à vida de devoção, de dependência do nosso Deus, a partir da oração de Paulo nos primeiros versos. Nós observamos, meus irmãos, pedido de Paulo para que a Deus, para que a igreja do Senhor tivesse discernimento espiritual. Esse deve ser um desejo nosso, um pedido nosso constante. Mas especificamente, na semana passada, então, nós observamos que adotar a mente de Cristo não é apenas um exercício mental. Viver a vida cristã não se trata apenas de algo racional, algo que nós trazemos para o nosso intelecto, nós entendemos, compreendemos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que se trata de um estilo de vida. Ter a mente de Cristo se trata de uma disposição mental contínua. Nós precisamos continuamente dispormos de imitarmos a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós observamos que essa disposição mental se trata de um compromisso de viver conforme o exemplo de humildade, o exemplo de serviço e o exemplo de sacrifício do nosso Senhor Jesus. Ao fazer isso, nós, enquanto crentes do Senhor Jesus Cristo, enquanto igreja do Senhor, nós experimentamos transformação pessoal, comunitária, e nós conseguiremos, pela graça de Deus, impactar a nossa cidade, nós conseguiremos impactar, ao imitarmos o Senhor Jesus Cristo, outras pessoas. Então esse é o nosso desejo como igreja, nos tornarmos mais parecidos com Jesus e expressarmos Jesus Cristo ao mundo. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos, meus irmãos, ser a expressão de Jesus Cristo nesse mundo. Assim, refletindo então o amor e o serviço de Jesus a todo mundo. Na semana passada, nós ficamos apenas observando o versículo 5. E nessa semana, então, nós daremos continuidade observando a pintura que Paulo faz, então, do esvaziamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E você é convidado, então, a ir lá para o livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Não é raro, meus irmãos, nós agirmos muitas vezes sem pensarmos, ou agirmos achando que estamos pensando, mas na verdade não estamos. Não é raro nós tomarmos algumas decisões, nos mantermos muitas vezes nessas decisões sem pensarmos nas consequências futuras. Nós, muitas vezes, no dia a dia, agimos assim. É interessante que Paulo começa, antes de pintar o quadro do esvaziamento de Jesus, nos chamando para pensarmos da mesma forma que o Senhor Jesus. Para termos uma mentalidade igual à de Jesus. Ele não nos chama, como nós lembramos na semana passada, a nos sacrificarmos como o Senhor Jesus, ou fazermos algo que nós não conseguimos fazer, que é o esvaziamento, no sentido de termos forma de Deus e nos esvaziarmos para a forma humana. Lembrando que aqui, quando nós falamos de esvaziamento, nós não estamos falando de Jesus deixando de ser Deus, de maneira alguma, como nós perceberemos na continuidade do texto. Mas nós não somos deuses e nós não conseguimos nos tornar homens, nos esvaziar da mesma forma que Deus. Nós não temos, na verdade, do que nós nos esvaziarmos. Mas o convite de Paulo aqui, o convite de Jesus para todo seguidor seu, é imitá-lo, viver como ele viveu, andar como ele andou, imitando características que são de fato palpáveis. Deus não pede para que sejamos deuses, pequenos deuses, mas para que sejamos servos. Deus nos convida a agirmos tendo essa mentalidade, termos em nossa mente a humildade e a obediência de Cristo como exemplo supremo.
É isso que nós perceberemos então nos versículos conseguintes aqui, após o versículo 5, onde Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou seja a mentalidade de vocês, o pensamento de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. E logo na sequência, versículo 6 em diante, os irmãos podem me acompanhar na leitura, nós leremos versículos 6 ao versículo 8. Versículos 6 a 8, a palavra de Deus diz o seguinte: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Gracioso Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Nós não merecemos, ó Deus, ó Pai, ser filhos do Senhor. Mas por graça o Senhor nos alcança em Cristo Jesus. Santo Deus, nós Te pedimos perdão, ó Pai, pela nossa infidelidade muitas vezes, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Senhor. O Senhor nos conhece bem, o Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos ilumine por meio do Teu Espírito, para compreendermos a Tua palavra e por meio do Teu Espírito também, ó Deus, possamos aplicá-la em nosso viver. Assim, imitando o caráter do Teu Filho, meu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós rogamos, queremos imitá-lo. Queremos ter Cristo moldado em nossas vidas, Senhor. Por isso, nos quebra nesta noite. Nos refaz, ó Deus, a imagem de Jesus. Por favor, Pai Santo, perdoa os nossos pecados. Por favor, aceita a nossa adoração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós então estamos aqui diante de uma pintura surpreendente. De uma pintura que nós não conseguimos entender, de fato, completamente. Como alguém que é Deus abandona os seus atributos, o uso independente dos seus atributos, se esvazia, se torna semelhante a nós e é obediente até o final de sua vida por um propósito que é muito maior do que nós mesmos. Propósito de redenção que envolve não somente a minha e a sua vida, mas que envolve todo o cosmos, que envolve todo o mundo. A ideia central aqui, meus irmãos, desses versos, versículos 6 a 8, a ideia central é: a humildade e obediência de Cristo servem como exemplo supremo para os cristãos em suas vidas e relacionamentos. Eu vou repetir a ideia central que Paulo desenvolve nesses versos. A humildade e a obediência de Cristo servem como exemplo supremo para os cristãos em suas vidas e em seus relacionamentos. Nós nos reunimos aqui diante da palavra de Deus e hoje nós vamos explorar um pouco esses versos. Nós estamos diante, meus irmãos, do que é considerado um hino cristológico. Vocês já observaram, e não somente cristológico, mas um hino cristocêntrico, um hino cruciforme. Um hino que coloca a cruz como um refrão a ser cantado. Que coloca o sacrifício de Jesus lá no centro e ele é entoado, nos lembrando que a morte de Jesus foi morte de cruz. Foi uma das mortes mais humilhantes, foi uma separação eterna por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, por causa do pecado de todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Nós vamos explorar essa passagem, meus irmãos, que nos revela aqui a profundidade da humildade e obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós observaremos também como esses atributos, humildade, obediência, serviço do nosso Senhor, eles devem moldar as nossas vidas. A carta dos Filipenses, como os irmãos já sabem, sempre é válido nós recordarmos.
assim como aquelas séries da Netflix que você assiste ou da Amazon Prime, que sempre traz um trecho do capítulo anterior, que sempre traz um panorama do que você está assistindo para que você seja inserido e recapitule as ideias que já foram passadas. Nós precisamos também, assim, recordar aqui do contexto da carta do livro de Filipenses. E a carta dos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava aprisionado e ele havia sido, então, o fundador, o plantador, então, desta congregação, desta igreja em Filipos, uma comunidade que havia, então, surgido em um contexto de muita oração. Paulo pretendia ir para um lugar, Deus o direcionou para outro, e esse outro lugar era exatamente a Macedônia. Ele passou a Macedônia, sendo guiado pelo Espírito Santo, pregou o Evangelho, Lídia foi convertida pelo Espírito Santo de Deus, recebeu o Espírito Santo, e ali então se iniciou uma igreja. Outras pessoas vieram então a conhecer a fé no Senhor Jesus Cristo, mediante a pregação da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. E então, 10 anos depois, está ali Paulo aprisionado, escrevendo uma carta que muitos consideram a carta da alegria para um povo que estava amedrontado por causa da perseguição, sim, um povo que estava preocupado com o apóstolo preso, o pai deles na fé, o membro fundante, o plantador daquela igreja. Eles estavam preocupados e então Paulo escreve uma carta de exortação, uma carta de convite, uma carta de mandamento da parte de Deus para essa igreja, com instruções de alegria. Essa alegria deveria estar fundada em Cristo Jesus, deveria estar fundada em Deus. Instruções práticas para a vida deles como comunidade que deveria expressar o Senhor Jesus Cristo, e uma carta com um tom de encorajamento. Paulo, por exemplo, no capítulo 1, se os irmãos recordam, diz: meus irmãos, lá no versículo 18, você pode observar. Versículos 16, ele vai falar de pessoas que estão pregando em Cristo, a Cristo por inveja, por rivalidade. Ele então vai falar que tem outros que fazem sim de boa vontade, e alguns fazem por amor, sabendo que lá Paulo se encontra na prisão para a defesa do Evangelho. Paulo continuava pregando o Evangelho, mesmo preso, mesmo em uma circunstância adversa. E ele fala de homens que estavam pregando o Evangelho, Cristo, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando então que eles podiam causar sofrimento ao apóstolo Paulo. Talvez batendo a mão no peito e apontando para Paulo e dizendo: olha, eu estou livre, eu estou pregando a Cristo, e esse tal de Paulo aí, como é que ele está pregando esse Evangelho que é a libertação e ele mesmo está preso? Então talvez haviam algumas pessoas, por ambição egoísta, até mesmo apontando o encarceramento de Paulo como talvez um motivo para não crer no Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, porque ele mesmo estava preso. Mas aí chegamos no versículo 18, e Paulo escreve para os irmãos dizendo: mas o que importa? O que importa se A ou B pensa isso ou aquilo de mim? O que importa se eles estão pregando por ambição egoísta a Cristo? O que importa se eles não estão levando em consideração o amor a Deus, se eles não estão a favor de mim aqui no meu encarceramento, se eles não estão do meu lado? O que importa? Ele diz: o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado. E é por isso que eu me alegro. Paulo estava contente com o seu encarceramento. Ele vai mencionar, inclusive, que as cadeias dele resultaram, então, na guarda pretoriana, conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse contexto que Paulo escreve a carta aos Filipenses, dizendo: meus irmãos, coragem, meus irmãos, foco, olhem para Cristo. E então, no capítulo 2, ele pinta o quadro. Esse aqui, meus irmãos, é então o centro do livro de Filipenses. Acho que Paulo estava coçando os dedos, estava coçando a pena para poder escrever esse trecho, então, em que ele nos apresenta esse quadro. Ele estava ansioso, talvez, para desenhar, para cantar, para escrever esse hino acerca do esvaziamento do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso texto, meus irmãos, aqui, Filipenses 2, 6 a 8,
Nestes versículos, nós nos deparamos então com uma amostra de grandeza grandiosa. Uma amostra de grandeza grandiosa. E eu sou redundante nessa palavra porque, de fato, é grande. Alguns pensam que grandeza é ter isso ou aquilo, ou ter status social, ser bem-quisto na sociedade, mas Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza é a humildade. Nós nos deparamos então com este quadro da grandeza, da humildade e da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos mais diretamente agora para esses versículos, esses 3 versículos, 6, 7 e 8. E nós já lemos o texto, mas eu gostaria de repetir mais uma vez e que você observasse atentamente, lentamente a palavra do Senhor, então, aqui nesse texto do esvaziamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz, versículo 6, que sendo em forma de Deus, leia comigo atenta e lentamente a palavra de Deus. Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É grandioso. É um exemplo extraordinário, meus irmãos, de humildade, de obediência e de serviço. Nós já traçamos um paralelo aqui em outra oportunidade com Jesus Cristo e o primeiro Adão. Paulo usa essa linguagem na carta aos Romanos, mais precisamente, mas em outras cartas também, ele faz menção ou alusão a esse termo, na ideia de o primeiro Adão ser aquele que cai, que derruba todos, por causa da sua desobediência, e o segundo Adão sendo esse varão perfeito, sendo este enviado por Deus para reconciliar, para restaurar todas as coisas através de sua obediência, através de sua vida perfeita, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O texto diz que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E o paralelo é, Adão, o primeiro Adão, recebe da parte de Deus uma função, ser o representante dele na criação. O primeiro Adão, então, desobedece a Deus, toda a criação agora padece por causa da sua desobediência. Nós temos a promessa em Gênesis 3,15, nós temos o desenvolvimento em todo o Antigo Testamento, e nós então chegamos no Novo Testamento, os 4 evangelhos nos trazem à memória que esse ser que viria, que nasceria de mulher, era o próprio Deus. Nós temos então a junção dos evangelhos sinópticos, eles são semelhantes, trazem complementação para a vida de Jesus, e nós temos o livro de João especificamente, o capítulo 1, onde o autor vai então nos trazer a memória de que no princípio era o Verbo, nos remontando à história de Gênesis, a história inicial, a história da criação, nos levando lá para o primeiro Adão, novamente, e lembrando, no princípio, quando nada existia, Deus criou todas as coisas a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse ser pré-existente. Quando Paulo escreve aos Filipenses e diz que, sendo em forma de Deus, aqui Paulo está mencionando que Jesus Cristo, esse para quem nós devemos olhar, esse para quem nós devemos olhar e imitar, esse homem é Deus. Esse homem sempre existiu na forma de Deus, e ele diz que, sendo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual a Deus, ele não levou em consideração isso, um fato, o qual ele devia se apegar. Então nós percebemos a grandiosidade do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, quando escreve esse texto, está falando, meus irmãos, da pré-existência de Jesus Cristo. Deus é,
Quando nós observamos o relato da criação, Gênesis 1:1, nós percebemos no princípio, Deus. No princípio, Deus, antes de que nada houvesse, Ele é. Nós já tratamos isso aqui, inclusive, numa EBD, falando sobre teologia propriamente dita. Nós observamos que Deus é, e isso é um fato. Isso deve ser algo para nós olharmos e ficarmos contemplando. Hoje pela manhã nós fomos desafiados, então, a partir do tema da Lectio Divina. Nós definimos Lectio Divina aqui hoje pela manhã, juntamente com os irmãos, como uma leitura sagrada, uma leitura divina, leitura orante ou leitura contemplativa das Escrituras. E ali nós percebemos que existem alguns passos, algo foi formalizado, foi sistematizado para que nós praticássemos com o intuito não de misticismo, como alguns pregam, por exemplo, a meditação como algo místico para encontrar algo profundo, oculto, não. Mas como uma prática para nós caminharmos no aperfeiçoamento e na modelagem do Espírito Santo de Jesus Cristo em nós. E então nós observamos que os quatro passos são leitura da palavra de Deus, oração, meditação, oração e contemplação. E nesse ponto, meus irmãos, quando nós observamos esse versículo específico de Gênesis 1:1, onde o texto diz, no princípio, Deus criou todas as coisas. Observando esse versículo apenas, se nós lermos esse versículo, se nós meditarmos no que está por trás desse versículo, a preexistência do nosso Deus. Deus não cria coisas a partir de coisas que já existiam. Deus cria coisas a partir do nada. Ele existia na eternidade, Ele é autossuficiente. Mas Ele cria todas as coisas. Ele traça um plano eterno, e nesse plano eterno já havia cruz, meus irmãos. Nesse plano eterno já havia Jesus. Nesse plano eterno, o nosso Deus estava lá, e nós observamos a partir à luz desse texto que o nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo pré-existente, mesmo sendo eterno, Ele não leva em consideração este fato, a eternidade dele, Ele não leva em consideração a forma, a essência do ser de Deus, mas Ele se esvazia. Ele se esvazia pelo plano eterno de seu Pai, pelo plano eterno trinitário de Deus. E a expressão aqui, a forma de Deus, indica então que Jesus possuía essa natureza e os atributos todos de Deus. Ele era e Ele é, meus irmãos, verdadeiramente Deus. Algumas pessoas em nossos dias dizem que Jesus é um Deus, mas nós não podemos acreditar nisso. Jesus é Deus em essência. Mas o Jesus que é Deus, Ele se esvaziou e Ele se tornou homem como eu e você, para nos representar, para haver possibilidade de redenção do mundo e redenção das nossas almas. No entanto, meus irmãos, Deus, Ele não considera esse fato, ser igual a Deus. Ser aquele que estava na eternidade e que foi então aquele pelo qual todas as coisas foram criadas e sem Ele nada do que há existiria, como João nos traz à memória. No entanto, Deus em Jesus não considera os seus atributos como algo ao que Ele devia apegar-se. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus, Ele não se apega aos seus direitos e privilégios divinos de maneira egoísta. Imagina na eternidade a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, recebendo glória, recebendo louvores que exclamavam a santidade desse ser trinitário. E então Jesus abandona essa glória direta e Ele se torna como um de nós. Ele habita em carne. Ele se torna como um de nós, meus irmãos. E é aqui, então, que nós vemos a humildade de Cristo Jesus.
Apesar de ser Deus, Ele está disposto a abrir mão de sua glória, Ele está disposto a humilhar-se por amor ao Pai, para a glória do Pai, mas também por amor a todos aqueles que o Pai o deu. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com um exemplo grandioso desse de humildade, às vezes passa batido e nós agimos muitas vezes de maneira muito orgulhosa. Nós olhamos para irmãos nossos que às vezes estão na fé, talvez há muito tempo, talvez não, e nós olhamos para os irmãos às vezes porque eles fazem algumas coisas, porque erram, alguma coisa assim, e nós olhamos para eles de cima para baixo, muitas vezes. Nós olhamos para eles julgando à luz do que eu acho que é correto e não à luz da palavra de Deus. Nós julgamos e muitas vezes menosprezamos. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas lá fora, as pessoas marginalizadas, as pessoas que não vivem numa condição social de um padrão que é equivalente ao meu. Nós olhamos para essas pessoas muitas vezes com um olhar de desprezo, muitas vezes até com nojo. Eu não quero triscar na mão dele, eu não quero tocar nele. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós nos deparamos com esse padrão de humildade grandioso. Ele veio, meus irmãos, e ele viveu entre pecadores, entre homens maus. Os olhos santos de Jesus viram a pecaminosidade humana. Os olhos santos de Jesus Cristo viram, se deparou com a realidade da morte, da doença, da dor. E ele estava aqui entre nós. Ele tocou em pecadores. Ele se sacrificou por pecadores. E nós muitas vezes, meus irmãos, olhamos para isso, olhamos para esse quadro, para essa pintura. Nós podemos até nos emocionar olhando para esse quadro, mas quando nós vamos para a prática, nós não conseguimos imitar o Senhor Jesus. E nós precisamos orar cada vez mais, contemplando, meus irmãos, a palavra dele, rogando ao Senhor que nos dê a graça de ter Cristo moldado em nós, de nós nos despojarmos dos nossos interesses em favor dos interesses daqueles que tanto precisam do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 7 aprofunda um pouquinho mais. Nós observamos Deus na eternidade. Ele é Deus pré-existente, e então nós observamos essa pintura do Deus homem tomando forma humana e começa a descer. E então o texto diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Então nós observamos Deus nos céus, o nosso Senhor Jesus nos céus, com toda a glória, com toda a majestade, e então você observa esse quadro de Jesus descendo à terra e agora tomando a forma de servo, se tornando como um de nós. E então ele pisa nesse chão quebrado, ele pisa nesse torrão contaminado, e o verbo aqui esvaziou-se, meus irmãos, é crucial. Se nós observarmos esse verbinho, esvaziou-se, Jesus esvaziou-se significa que Jesus voluntariamente, ele não foi forçado, voluntariamente Jesus, ele abriu mão do seu status e privilégio divino. Ele abre mão de maneira voluntária do seu status glorioso. Ele abre mão dos privilégios gloriosos, recebendo adoração diretamente dos anjos ali, compartilhando da presença do Pai e do Espírito ali. Não é que o Pai, o Espírito o abandona quando ele se torna homem. Não, isso não acontece. Mas ele estava na glória. E agora ele está na terra. O verbo, meus irmãos, aqui significa essa voluntariedade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu uma posição de servo. Observem o texto mais uma vez. O texto diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tratando aqui da voluntariedade do nosso Senhor Jesus. Ele toma a forma de servo
ele se faz semelhante aos homens. Então, Jesus, de maneira alguma, deixa de ser Deus, mas ele abandona os atributos e o uso independente dos seus atributos de Deus, da sua essência de Deus. Ele se torna um homem. Ele toma a forma de servo, meus irmãos, tornando-se voluntariamente humano. É interessante que a palavra que Paulo usa aqui, quando ele vai falar de Jesus tomando a forma de servo, essa mesma palavra de servo aqui é a palavra que Paulo utiliza lá no capítulo 1, versículo 1. Se você observar, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de quem? É interessante que Paulo, ao longo e desenvolvimento do seu pensamento teológico, entendimento das Escrituras, Paulo ele vai trocando a ordem quando ele vai se referir ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, em algumas cartas, ele escreve Senhor Jesus Cristo, mas em outras cartas, quando ele já está mais velho, escrevendo cartas, por exemplo, esta, ele coloca, então, a ideia de sempre de Cristo Jesus. E aqui, Paulo aponta nessa inversão, ao invés de falar Jesus Cristo, que a ideia, quando ele fala Jesus Cristo, ele está falando de Jesus, o Messias, ele fala do Messias Jesus. E então Paulo se coloca como servo, já apontando, já prefigurando o que ele viria a escrever aqui, logo adiante, no esvaziamento do nosso Senhor Jesus. Paulo se coloca como servo de Cristo Jesus, como um doulos de Cristo Jesus. E aqui nós observamos que a forma que o Senhor Jesus toma é a forma de doulos, é a forma de servo. Paulo não é maior que Jesus, mas Paulo é um imitador de Jesus. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos também ter essa mesma mentalidade, essa mesma disposição mental contínua. Eu sou um servo, nada mais do que isso. Eu sou um servo do meu Senhor, nada mais do que isso. E Jesus, meus irmãos, ele não tem apenas aparência de homem, como alguns pregam. Até mesmo em nossos dias, essa heresia ela é pincelada de outras maneiras. Alguns vão dizer que Jesus ele apenas tinha aparência de homem, mas de fato ele não se tornou, ele não se encarnou. Ele era um ser divino, e isso tentando proteger a divindade de Jesus. Mas aqui nós observamos que Deus se tornou homem, que o nosso Senhor Jesus de fato é Deus e também se tornou plenamente humano. E nós percebemos isso através do seu sacrifício, através dos buracos em suas mãos, dos pregos cravados, dos buracos em seus pés, dos pregos cravados. Nós observamos um Jesus que é plenamente Deus, um Jesus que é plenamente homem entre nós. Para ser esse representante, meus irmãos, e a encarnação aqui de Jesus é esse mistério que é maravilhoso. Há muito diálogo, há muita discussão sobre a união hipostática de Cristo Jesus. Como pode Deus ser homem? E como pode Deus, sendo Deus, ser homem também ao mesmo tempo? É um mistério glorioso, onde nós nos deparamos e precisamos adorar. Porque se não fosse esse mistério, se não fosse a encarnação do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso culto aqui seria em vão. Nós estaríamos nos reunindo talvez como um clube social, como já falamos, mas a igreja não é isso. A igreja do Senhor deve ser a expressão de Jesus. Nós devemos encarnar também a vida de Jesus em nossas vidas. Nós não podemos mais, como igreja do Senhor, viver as nossas próprias vidas, viver os nossos próprios interesses, mas precisamos viver a vida de Jesus. E essa vai ser a nossa luta diária, todos os dias, até a volta de Cristo. Meus irmãos, e considere isso um privilégio. Paulo já lembrou no capítulo anterior que é um privilégio sofrer por Cristo. Sofrer unido a Cristo. É um privilégio não somente crer,
intelectualmente, mas é um privilégio sofrer. E a vida cristã, meus irmãos, é uma vida permeada de sofrimentos. Se você não sofre porque peca, se você não sofre porque erra, porque vai contra a vontade de Deus, talvez nós precisamos repensar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus, ele se envergonha sim. Um discípulo de Jesus, ele constantemente está aos pés da cruz, pedindo e suplicando o perdão de Deus em Jesus Cristo, porque ele entende, eu sou pecador. Eu peco constantemente, eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso da graça de Deus para viver como meu Senhor Jesus, encarnando a sua vida. Meus irmãos, se nós perdemos esse senso de que nós somos servos, se nós perdemos esse senso de que somos pecadores ainda, de que habitamos em uma carne corrompida pelo pecado, nós vamos viver vidas cristãs que mentalmente são corretas, mentalmente são ortodoxas, intelectualmente são cristocêntricas, mas que a nossa vida não demonstra nada disso na prática. Mas nós precisamos rogar a Deus. O Deus eterno entrou na história humana, tornou-se um de nós, como um de nós, experimentou as nossas dores e lutas, ele se identificou plenamente conosco em nossa humanidade. Plenamente, meus irmãos. Não foi parcialmente. Jesus, ele se tornou homem plenamente como um de nós. Ele sabe o que é ser tentado em todas as áreas. Meus irmãos, ele se esvaziou de fato. Ele se tornou de fato como um de nós. O versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós, na próxima exposição, daremos uma ênfase maior na obra da cruz. Nós refletiremos um pouco mais sobre esse refrão aqui do hino cristológico. Mas neste versículo aqui, meus irmãos, nós vemos a profundidade da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele merece adoração. Mas ele se torna como um de nós. Ele é rejeitado por homens maus. E ainda assim ele permanece em obediência. Ele permanece em serviço. No texto que nós lemos, meus irmãos, aqui no início com o irmão Diego, o texto do lava-pés. O nosso Senhor Jesus está na mesa com os 12, ele ceia, após isso ele põe a roupa de servo, ele convida os discípulos um a um para que ele pudesse lavar os pés deles. O Deus que deve ser adorado, ele se inclina e ele serve. Porque eu e você não servimos, meus irmãos? Porque eu e você não nos dedicamos ao serviço do nosso Rei. Um Rei que foi crucificado, que foi morto em nosso lugar. Neste versículo nós vemos aqui, meus irmãos, a profundidade da humilhação de Cristo. Ele recebeu um beijo no rosto daquele que iria traí-lo. Ele lavou os pés daquele que ia traí-lo. Ele serviu aquele que o apunhalaria pelas costas. Mas ele sabia disso tudo. E mesmo assim, serviu. Sabe aquele irmão difícil? Sabe aquele irmão complicado aos seus olhos? Por que é que você não começa a servi-lo? Mesmo sabendo que ele é difícil. O Senhor Jesus Cristo viu a nossa pecaminosidade. Jesus Cristo orou por nós. Jesus Cristo orou por aqueles que viriam a crer. Sabe aquele seu vizinho complicado, difícil, que não quer saber de crente,
Você já orou por ele, pedindo para que Deus o salvasse? Talvez aquele seu parente que passou a vida te rejeitando, aquele teu parente que te ignorou a vida inteira. Você já orou pela conversão dele? Você já o serviu? Neste versículo nós vemos a profundidade da humilhação de Cristo. Obrigado. Ele não apenas se tornou humano, mas ele escolheu, meus irmãos, a obediência completa ao Pai. Mesmo que isso significasse a morte mais humilhante e dolorosa, a morte de cruz. Eu e você somos convidados diariamente a tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor Jesus Cristo. E é triste, meus irmãos, quando nós negamos. Mas há uma facilidade, muitas vezes, em nossas vidas tão grande de negar o Senhor Jesus. Muitas vezes porque nós paramos de olhar para a cruz. Muitas vezes porque nós paramos de olhar para o Senhor Jesus. Mas o convite de Paulo é: olhe para Jesus. Se você quer ter a mente de Cristo, olhe para a cruz. Nós precisamos, meus irmãos, viver de fato vidas que nos humilhem, e o nosso pecado já deve ser essa humilhação constante. A nossa negligência, a nossa negação, muitas vezes, deve ser essa humilhação constante para nós. E deve nos levar a uma humilhação, não a humilhação onde nós corremos para longe de Deus com vergonha, mas onde nós corremos para a cruz de Cristo, em contrição, em arrependimento, em súplica pela graça de Deus. A crucificação, ali, meus irmãos, era reservada para os piores dos criminosos e era um símbolo de vergonha e maldição. Mas Jesus, ele traz um ressignificado da cruz para nós. Cruz, quando nós olharmos para a cruz, não deve ser um símbolo de vergonha e maldição, mas deve ser um símbolo de glória e de louvor a Deus, porque foi na cruz que Deus conquistou vitória sobre o pecado, que Deus matou a morte, que Deus providenciou redenção e salvação para nós. A obediência de Jesus ao Pai é o exemplo supremo para nós, meus irmãos. Ele coloca a vontade de Deus acima da sua própria, demonstrando assim esse amor sacrificial e essa submissão perfeita. É essa mentalidade de servo que nós precisamos ter. É esse altruísmo perfeito, esse amor sacrificial, essa submissão onde nós olhamos para o que Deus quer em detrimento do que eu quero. A minha carne sempre vai desejar aquilo que é contrário a Deus, mas o interesse de Deus é que eu e você imitemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos então, meus irmãos, a humildade de Cristo como uma lição preciosíssima para nós. A humildade de Jesus, ela nos mostra que a verdadeira grandeza não está em status ou poder, mas em servir e em sacrificar-se aos outros. A kenosis, ou o esvaziamento de Jesus Cristo, nos chama a abandonar o nosso orgulho e a viver em humildade, servindo aos outros, sem esperar nada em troca. Mesmo sabendo que aquela pessoa é má para mim, ou que foi má para outra pessoa, como o Senhor Jesus, eu preciso servi-la. Eu não posso olhar para aquela pessoa e me achar na posição de que eu não posso servir aquela pessoa porque ela é má ou porque ela fez algo mal. Mas nós precisamos servir em humildade. Jesus sabia quem era o traidor e mesmo assim serviu. Nós precisamos servir, meus irmãos, aqueles que nós achamos que são rejeitados. Nós precisamos alcançar aqueles que estão lá fora e que carecem do Evangelho de Jesus Cristo. Fazendo isso, meus irmãos, nós estaremos encarnando o Senhor Jesus. A obediência de Jesus é outro ponto para o qual nós devemos olhar constantemente. Humildade, obediência. A obediência de Cristo é o modelo perfeito de submissão à vontade de Deus. Mesmo no Getsêmani, mesmo sabendo da dolorosa separação que haveria na cruz do Calvário, no seu entregar-se, Jesus orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade,
Antes, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Essa é a oração de Cristo. Essa deve ser a nossa oração. Isso demonstrará, meus irmãos, submissão completa, inteira à vontade de Deus. Ele nos ensina que a verdadeira obediência, ela é completa, ela é incondicional. Mesmo diante da maior adversidade, da maior humilhação, Jesus permaneceu fiel ao plano de Deus. E eu queria lhe perguntar aqui uma coisa, eu queria fazer essa pergunta para nós. Você crê no plano redentivo de Deus? Nós cremos mesmo que Deus está redimindo o mundo através desse varão perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós acreditamos mesmo que Deus está redimindo o mundo? Meus irmãos, porque se acreditamos, nos resta olhar para Cristo e rogarmos ao Pai: Pai, me dá a mente de Cristo. Pai, molda o teu filho em mim. Pai, me dá essa obediência completa e incondicional, que não depende se alguém está me tratando bem para que eu possa tratar bem também. Pai, me dá essa obediência onde eu sirvo, mesmo não querendo servir, onde a minha vontade é renunciada e a tua vontade é sobreposta a esses meus desejos que ainda são pecaminosos, e nós nos humilhamos ao pé da cruz. Nós somos chamados, meus irmãos, a essa obediência, a essa mesma obediência, confiando, Deus está restaurando todas as coisas. Nós não permaneceremos aqui nesse mundo caído, nesse mundo quebrado. Deus está restaurando todas as coisas através do seu Filho Jesus Cristo, e eu preciso confiar, eu preciso depositar confiança e obedecer ao meu Deus. Não depende das circunstâncias. Paulo demonstra isso ao escrever essa carta. Ele estava preso. Ele estava sendo humilhado. Mas ele é servo de Cristo Jesus. A forma que ele quer ter não é a forma dele, mas é a forma de servo, assim como o seu mestre. Embora, meus irmãos, o nosso foco hoje aqui seja humildade e obediência de Cristo, nós não podemos esquecer que a humilhação precede a exaltação. Nós somos convidados hoje a nos humilharmos, confiando que Deus está restaurando todas as coisas através do seu Filho Jesus Cristo. Nós somos chamados nessa noite a olhar para o exemplo de humildade, de obediência, de submissão completa do Senhor Jesus Cristo, para esse exemplo perfeito de servo, e nós imitarmos esses atributos. Obediência, humildade, serviço. Mas nós precisamos lembrar que após a morte de cruz, há exaltação. Após a morte de cruz, o nosso Senhor Jesus, ele não permanece lá com os braços abertos, morto, com a cabeça baixa, ensanguentado. Jesus não permanece pregado na cruz. Ele é exaltado em glória. Meus irmãos, e nós somos convidados a, nesta fase da vida, assim como o Senhor Jesus, nos apropriarmos desses atributos de obediência, de humildade e de serviço, porque é por um breve momento, para a glória de Deus e por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por sermos de fato discípulos de Jesus, nós precisamos nos humilhar hoje, ao pé da cruz. E todos os dias, meus irmãos. A humilhação de Cristo resulta na glorificação. O plano de Deus não envolve apenas salvação e um jogar para o mundo aqui. A salvação é eterna. O plano de Deus é eterno. E eu e você, nós precisamos de fato acreditar que depois da humilhação, depois dessa fase de dor, de luta contra o pecado, de carregar a nossa cruz, de sermos humilhados, rejeitados, talvez, por sermos crentes em Jesus Cristo, por sermos discípulos de Jesus, haverá glorificação.
Há uma promessa de que em Cristo nós seremos glorificados, nós seremos exaltados. Nós não receberemos adoração, porque somente a quem é devida a adoração é ao Cordeiro, que foi imolado e que se sacrificou tomando o meu e o seu lugar. Mas nos foi dado o privilégio de crer, mas não somente crer, mas de sofrer e padecer por Ele. Jesus Cristo foi assunto aos céus, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo foi exaltado acima de todo nome. E o texto, apenas para lermos essa ideia não ficar solta, versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou, a mais alta posição Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, para a glória de Deus Pai, por amor a Cristo Jesus, e sendo nós discípulos dele, nós somos convidados hoje a termos humildade, a sermos obedientes e a termos essa mentalidade de servo. Humildade nos relacionamentos, meus irmãos. Somos chamados a imitar a humildade de Cristo em nossos relacionamentos, começando em casa. Somos chamados a considerar os outros superiores a nós mesmos, perdoar prontamente e servir uns aos outros com amor. Porque você não perdoou ainda o seu irmão que pecou contra você? Por acaso você é maior do que o seu Senhor? Imagine o impacto, meus irmãos, em nossa comunidade se todos nós seguirmos o exemplo de humildade, serviço e obediência do nosso Deus. A obediência de Cristo nos chama a submeter as nossas vidas, a colocar as nossas vidas no altar do nosso Deus, mesmo quando é difícil. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos seguir as direções de Deus através de sua palavra, sabendo que Ele tem esse plano perfeito de redenção e que está sendo concretizado e que nós até, meus irmãos, temos o fim da história em nossas mãos. Nós temos o relato do que vai acontecer lá nos últimos dias. Nós temos o relato de como será a consumação desse plano perfeito. Por que eu e você não nos dedicamos mais em conhecer o plano redentivo de Deus e buscamos confiar cada vez mais nesse plano perfeito de Deus para nós? Quando nós, meus irmãos, temos essa disposição de obedecer o nosso Deus, de ter a mentalidade de servo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós então podemos enfrentar os desafios aqui dessa vida em obediência, desfrutando da graça de viver da mesma forma que o nosso Senhor Jesus. Para nós concluirmos, caminhando aqui para o fim, serviço e sacrifício de Cristo nos mostra que o verdadeiro amor envolve sim sacrifício. Nós somos chamados a servir aos outros mesmo quando isso requer abrir mão dos nossos próprios desejos e confortos. Em nosso serviço, nós refletimos o amor de Cristo ao mundo. Porque eu e você ainda estamos de braços cruzados e não estamos servindo. Em resumo, meus irmãos, a humildade e a obediência de Cristo são esse exemplo supremo para todos nós. Ele nos mostrou o que significa esvaziar-se, ele nos mostrou o que significa servir, ele mostrou o que significa para nós amar sacrificialmente. E a pergunta é: você quer servir? Você quer seguir o Senhor Jesus? A proposta é: o único caminho que há na verdade para sermos santos, como Deus exige que sejamos, é seguindo o Cordeiro, é seguindo o Senhor Jesus. Mas você quer isso para a sua vida? Você quer essa vida de autonegação, de sacrifício, de serviço, de obediência, de ter a vontade de Deus em primeiro lugar, ao invés da sua mesma? O convite aqui para nós nessa noite, meus irmãos, é para uma reflexão sobre como nós podemos aplicar estas verdades em nossas vidas. Onde será que
você e eu, nós precisamos demonstrar mais humildade. Onde será, em quais áreas, Deus está chamando você e eu para sermos mais obedientes? Como é que eu e você, nós podemos servir aos outros de maneira sacrificial, demonstrando esse amor de Jesus Cristo? Pense sobre essas perguntas, meus irmãos. Reflita sobre elas. Repetindo-as apenas mais uma vez. Onde eu e você, nós precisamos demonstrar mais humildade? Em que áreas Deus está chamando você nesta noite através desta pintura do esvaziamento de Jesus? Quais são as áreas que Deus está chamando você para ser mais obediente? Onde que você tem falhado mais, desobedecido mais? Será que é naquela área específica, lá que você e Deus sabem qual é? Como você e eu podemos servir mais os outros, a começar aqui pela nossa comunidade de fé? Como nós podemos servir aos outros de maneira mais sacrificial, sacrificando-se em prol dos interesses dos outros? Baixe sua cabeça, vamos orar nesse instante. Reflita sobre essas perguntas. Pergunte sinceramente ao Senhor Jesus, humilhe-se diante da cruz, deste exemplo tremendo, grandioso, de humilhação, de obediência, de submissão, de serviço do nosso Senhor Jesus. Se renda a Cristo Jesus. Se porventura você está aqui e ainda não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ore ao Senhor nesse instante, se ajoelhe ao pé da cruz também, se renda à cruz de Cristo, se renda a este sacrifício perfeito, porque só através dele, só através do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos obter vitória, é que nós podemos ter esperança de glorificação. Somente através de Jesus Cristo é que você pode ter a redenção, o perdão dos seus pecados. Não há outro nome, não há outro nome a quem deva se dar adoração. Não há outro nome que possa conceder salvação, senão o nome de Jesus Cristo. Clame ao Senhor por salvação nesta noite. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. E siga-o. Porque somente seguindo Jesus Cristo é que nós podemos ainda nessa vida viver com esperança de vida eterna. Ó Santo Deus, Deus gracioso, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, Ele mesmo esvaziou-se, Ele tomou a forma de servo, Ele se tornou como um de nós. Ele se humilhou por amor de Ti, meu Deus, Pai. Ele se humilhou, ó Deus, confiando no Teu plano de redenção, plano trinitário eterno. Ele se esvaziou, ó Deus, por amor a pecadores miseráveis, imerecedores da Tua graça. Ó Deus, como já cantamos essa noite, não dá para mensurar, ó Pai. Não dá para mensurar este sacrifício. Não dá para mensurar esta prova tão grande de amor por nós, sendo nós pecadores. Mas nós só temos a Te agradecer, Deus, por ter nos alcançado com essa graça. E nós clamamos, ó Deus, nesta noite, também para que vivamos, ó Deus, vidas que expressam a vida de Jesus. Ele é este modelo perfeito, esse exemplo perfeito de humildade, esse exemplo perfeito de obediência, esse exemplo perfeito de serviço, de amor sacrificial. E nós queremos, ó Deus, andar como Jesus andou.
Nós queremos ter a mente de Cristo, Pai. E nós clamamos a Ti, Deus. Derrama da Tua graça sobre nós nesta noite. Nós não merecemos, nós sabemos, Senhor. É por isso que nós estamos pedindo. Nós não merecemos nada. Mas nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, por amor do Teu Filho, que se entregou por nós, é que nós oramos, Senhor. Muito obrigado por Jesus. Não nos deixa esquecer, ó Deus, que precisamos imitá-lo dia a dia. Não nos deixa esquecer, ó Deus, que sem Jesus nós não conseguiremos Te agradar. Que sem Jesus, ó Deus, não há possibilidade de sermos aceitos por Ti, porque o Senhor é santo e nós somos pecadores. Mas em Jesus Cristo, o Cordeiro que se entregou, que morreu e que morreu morte de cruz, por amor de Ti, Pai, mas por amor dos Seus escolhidos. Nós oramos clamando, ó Deus, para termos essa obediência completa, termos essa disposição, ó Deus, mental, continuamente, ó Pai. Por favor, nos ajude a entregarmos tudo aqui diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a diariamente a entregarmos tudo, Senhor, por amor de Ti. Seja com aqueles que estão aqui nessa noite, ó Deus, que porventura ainda não se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Eu clamo a Ti, Pai, derrama da Tua graça salvadora nestas vidas. Derrama da Tua graça salvadora em Juazeiro, ó Deus, tantas pessoas que necessitam do Evangelho, tantas pessoas que necessitam de Cristo Jesus, e nós clamamos, Pai, salva pessoas nessa cidade, salva pessoas aqui no nosso bairro, ó Deus. Salva pessoas, ó Pai, através da pregação do Teu Evangelho. Que nós sejamos essa igreja que é luz nessa cidade, que é um farol que brilha e que aponta para Jesus Cristo como o Redentor do mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, derrama da Tua graça salvadora nesta noite aqui. Derrama da Tua graça consoladora. Derrama da Tua graça, ó Deus, santificadora sobre nós. Por favor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Nós queremos lembrar, ó Deus, dos nossos irmãos Vinícius e Larissa, que estão à espera do bebê, ó Deus, do filho que o Senhor tem concedido a eles. Clamamos da Tua graça sobre os Teus servos. Ajude-os a, nesse instante, ó Deus, expressarem o amor de Jesus, um para com o outro, para com as pessoas que eles terão contato, que eles possam ser testemunhas vivas do Senhor. Continua, ó Deus, consolando o coração do irmão Jailton, continua consolando o coração da irmã Vanderlande, de todos os familiares deles, que eles sejam luz ali, ó Pai, que eles expressem Jesus. Continua a derramar graça consoladora também no coração do irmão Fábio, dos seus familiares, ó Deus. Derrama graça salvadora também sobre a sua família. Ó Pai, tem misericórdia de todos nós que chegamos aqui nesta noite. Nós dependemos de Ti. E nós estamos aqui aos Teus pés. E nós nos entregamos completamente, ó Deus, para vivermos em submissão incondicional. Mas nós só conseguimos isso, ó Deus, se o Senhor derramar da Tua graça sobre nós. E mais uma vez clamamos por isso. Continua conosco nesta semana, ó Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe nem sequer por um milésimo de segundo, ó Pai. Nós estamos perdidos sem Ti. Mas muito obrigado por Cristo Jesus, a maior prova do Teu amor e de que o Teu plano vai ser consumado muito em breve. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.